essa ordem fosse dada por Jesus, teria sido dada desde dos seus apóstolos. Olha, vocês, Paulo vai para um lado, Paulo não, porque Paulo não andou com Cristo ainda, corpo presente. Mas ele poderia dizer, João, tu vai para um lado, Pedro, tu vai para o outro, né? Judas, tu vai para outro, Mateus, tu vai para outro, né? E vocês vão abrir tantas filiais para o reino de Deus. Não, essa ordem não foi dada por Jesus. Então, o homem, pela sua própria ganância, né? Ele vai e unge pessoas e coloca num determinado lugar. E aí esse tipo de ministração, esse tipo de pregação eu batia muito dentro da casa de oração. Porque se aprofundando nas escrituras, nós vamos ter essa convicção da verdadeira religião, aqueles que cuidam dos órfãos, da viúva, dos necessitados, aqueles que amparam o próximo quando estão precisando. E a maioria das vezes a gente não vê isso acontecer dentro de templo. Ao contrário, se faz movimentos para arrecadar dinheiro para a construção de templo, para tantas outras coisas, mas é muito difícil um lugar que eles façam um movimento, vamos dar X para fazer inúmeras cestas para dividir, para levar em um lugar onde as pessoas estão realmente em necessidade. Vamos fazer uns grupos aqui para a gente cuidar de órfãos que estão nos abrigos dentro da cidade, porque são crianças que estão vulneráveis, são crianças que muitas têm pai, muitas têm mãe, mas a sua própria família lhe representa risco e por isso eles estão lá, afastado desse convívio com a família, porque a família lhe causa mal. Então essas crianças estão crescendo e são desamparadas não pela falta do alimento, porque dentro dos abrigos o governo está ali alimentando, mas elas estão com fome, estão com sede da palavra de Deus. E nesses lugares é difícil entrar missionários para fazer uma obra, porque a maioria das pessoas que dizem que servem a Cristo nos dias de hoje, elas querem mais realmente, como falou Jesus, estar em um lugar de evidência para ser visto, né? Para ser aplaudido, coisa parecida. Então, esse tipo de realidade de congregações para cuidar do órfão, do necessitado, está em falta, porque o amor, como Jesus disse, tem esfriado nesses últimos dias. Então, esse era o tipo de pregação que eu muito pregava, mas eu batia de uma certa forma que sem compaixão e sem misericórdia. E quando eu percebi que o Senhor mandou Oséias casar com Gúmen, filha de Dibraim, e ter filhos de prostituições com ela, sabendo exatamente o que o Senhor estava ordenando que o profeta fizesse. E aí eu comecei a ter o entendimento de algo e dizer, Senhor, como é que Deus, amando o homem, chama um homem para casar com uma prostituta e ter com ela filhos de prostituições? Porque o Senhor queria ensinar para Oséias o seu amor pela nação que se prostituía com ídolos, que ia atrás dos baalins, que ia atrás aos bezerros de ouro. E no final do livro de Oséias, se você ver o último capítulo, você vai ver o chamado ao povo, do povo ao arrependimento. Quando ele diz que no lugar dos bezerros para sacrifício, ele quer o louvor do coração dos homens. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, essa entrega verdadeira de espírito e de verdade, sabe? Com muita responsabilidade em cada palavra a ser proferida, porque pelas nossas palavras nós seremos justificados, mas pelas nossas palavras também nós poderemos ser condenados. Então, que cresça o amor, que cresça a paz nos nossos corações e que a gente possa realmente buscar e entender quão grande é esse amor
que fez o Cristo de Deus morrer por cada um de nós, sabe? E ainda dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Dizer, está consumado. E ter o véu rasgado para que tivéssemos acesso pelo seu nome no reino do seu amor. Porque a palavra que Paulo escreve em Filipenses diz isso, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós queremos conhecer a cada dia mais esse amor que nos envolve, esse amor que nos apaixona a cada dia, e é assim que eu tenho sentido, sabe? Cada vez que a gente vai adentrando nas recâmaras e conhecendo quão grande é o Senhor. A sua benignidade durará para sempre. E nós clamamos para que Ele venha até nós e cuide de nós. E que possa cuidar dos nossos enfermos e nos dar força e entendimento para prosseguir. Porque nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos clamar pelos espíritos, pelos 7 espíritos de Deus que saem do trono do Pai. Espírito de conselho, espírito de fortaleza, ter discernimento, sabedoria da parte de Deus para lidar com as diversas situações que nos transcorrem nos dias, nos decorrer dos dias, e que nesse dia de hoje nós possamos abrir os nossos olhos e buscar essa plenitude no Espírito de Deus, porque Ele fortalece o homem. Quando o homem clama verdadeiramente, quando o homem se inclina diante da sua vontade, Ele é perfeito, perdoador, para nos abraçar, nos amar e nos mostrar o caminho, nos mostrar a direção correta para seguir. Ele não nos aponta o dedo, Ele simplesmente nos ama, Ele simplesmente nos abraça, Ele simplesmente nos quer bem. Então conhecer o amor do Senhor faz toda a diferença nesse mundo caído, aonde a glória desse mundo tem corrompido a muitos, aonde o poder da glória desse mundo tem feito os corações dos homens congelarem. Então vamos buscar